Graça e paz, querido, bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando a palavra do Senhor. Queridos, quando nós estudamos a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 13, a Bíblia vai relatar uma história de alguém que tinha tudo para dar certo, mas que de alguma maneira, na trajetória da sua vida, fez dar tudo errado. A história muito conhecida, a história de Sansão. Sansão é um milagre. Sansão foi gerado de uma mãe estéril que não poderia ter filhos. Sansão, ele foi gerado no seu tempo, na sua época, para um propósito. Deus se revelou dizendo acerca de Sansão. Deus se revelou dizendo que ele seria herdeiro de uma promessa, nazireu, consagrado ao Senhor. Sansão nasceu com um propósito. A presença do Senhor se manifestava através da vida dele. Ele tinha uma força e a questão não era o cabelo, querido, entende bem isso. A questão da força de Sansão era a presença de Deus. Mas quando nós estudamos a história de Sansão, aquilo que era para ser uma bênção, ele fez a bênção se tornar em maldição. Ele fez tudo aquilo que era errado. E por quê? Simplesmente para satisfazer o desejo da sua alma, o desejo do teu coração. Ele fez tudo errado, você pode estudar isso. Assim, eu acredito, essa história se repete. Quantos de nós temos o privilégio de sermos escolhidos pelo Senhor na época e na estação que nós estamos? O período em que nós estamos é um propósito. Olhe biblicamente, em cada época, em cada estação, em cada período, Deus levantou pessoas para um propósito. E eu creio, querido, eu creio que cada um de nós fomos levantados por Deus para um propósito. Mas o que nós iremos fazer com a nossa história? O que nós iremos fazer com a nossa vida? Nós podemos viver a vida de duas maneiras. Nós podemos viver a vida da maneira como eu quero, como eu desejo e pronto, acabou. Ou nós podemos viver a nossa vida segundo aquilo que Deus tem para nós. Então, a decisão ela é sua, a decisão é minha. Só que uma coisa, o grande Salomão, um homem muito sábio, ele diz que o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração, muitas das vezes, que ele nos leva por caminhos perigosos. Então, cuidado. Cuidado porque muitas das vezes a história que nós estamos vivendo é uma história de destruição. E por quê? Porque simplesmente eu faço aquilo que eu quero. Quando na verdade Deus ele quer nos orientar e nos direcionar. É lindo a gente compreender que ele é como um pai que tem um filho. O filho ele quer crescer, ele quer viver e o pai tem todo o cuidado de direcionar esse filho para que ele não se machuque, para que ele não caia em buraco, para que ele não se decepcione. Só que quando nós somos crianças, nós queremos, não importa o que nossos pais falam. E assim nós continuamos vivendo da mesma maneira, não importa o que Deus diga, eu quero. E é por isso que muitas das vezes nós vemos pessoas com a vida destruída, frustradas, cansadas, decepcionadas, porque querem viver a vida da maneira como quer, quando Deus tem um propósito e uma direção para nós, mas nós queremos ir na direção contrária. Então essa manhã, querido, a Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que fizeram no seu tempo coisas boas e coisas ruins e a consequência que elas tiveram. Então, seja sábio, olhe a história dos outros e queira fazer da sua vida uma história diferente, porque Deus quer fazer de mim e de você uma história nova, uma história de alegria, cumprindo o propósito de Deus. Pense nisso. Sansão não cumpriu o seu propósito. Morreu preso, cego, sendo que ele foi chamado para ser o libertador. Eu e você fomos chamados para essa geração, para sermos libertadores na mão do Senhor. Pense nisso. Deus abençoe um dia de vitória.